Você acredita que poderia existir uma gruta que ligasse Minas Gerais a Machu Picchu, no Peru? Você já ouviu falar do Chico Taquara e da lenda do Cantagalo? Meu nome é Raul Ramone e fique agora com 10 histórias incríveis de São Tomé das Letras. Vamos lá! Aqui na cidade de São Tomé das Letras, existem várias grutas das quais os turistas podem aventurar. E uma delas em especial se chama Gruta do Carimbado, da qual nunca ninguém conseguiu chegar até o final. Uma vez, até o exército brasileiro enviou um grupo de soldados para a Gruta do Carimbado para explorar a caverna. Porém, depois de algumas centenas de metros abaixo, a falta de oxigênio, o clima quente e as paredes estreitas impediram a equipe de prosseguir. Muitos acreditam que a Gruta do Carimbado seria uma passagem de São Tomé das Letras para Machu Picchu, no Peru. Seria possível? Para quem não sabe, existe uma teoria que se chama Teoria da Terra Oca. É uma teoria que consiste em que as pessoas acreditam que existe um mundo subterrâneo dentro do nosso planeta, um mundo com fauna, flora e até civilização. E existiriam algumas passagens para esse mundo aqui na nossa superfície. E uma dessas passagens estaria localizada em São Tomé das Letras. Tudo começou com um antigo morador que estava dando uma volta pelos redores da cidade há muitas décadas atrás. Esse senhor tinha mania de cochilar por alguns minutos durante seus passeios. Porém, nesse dia, ele se recostou e adormeceu. E acordou com um homem estranho, e o homem falava para ele assim: venha comigo. Esse homem teria levado o senhor para o mundo intraterreno, através de uma gruta próxima da cidade de São Tomé das Letras. Esse senhor teria passado algumas horas nesse mundo intraterreno. Porém, de repente, ele acordou. Para onde ele estava? No lugar onde ele tinha adormecido. Porém, muito tempo, mais do que as horas que ele havia ficado no mundo intraterreno, teria se passado. Será que de repente a Gruta do Carimbado seria uma passagem para o mundo intraterreno? Não sei. Aí você tira as suas conclusões. Outra lenda da cidade de São Tomé é a do Cantagalo. Há muitos anos atrás, na zona rural de São Tomé, havia muitos relatos de transeuntes e moradores que passavam naquela região. Relatos de uma criatura que se assemelharia a uma cobra, porém muito grande, e com uma cabeça semelhante à de um galo, contendo bico e cristas. Existem relatos também dessa criatura no Amazonas. Porém lá o nome da lenda foi Cobra de Cristas, o que também são bem parecidos com uma cockatriz ou basilisco, uma antiga criatura mitológica. A lenda do Cantagalo deu origem ao nome de um bairro rural da cidade. No ano de 2015, um grupo de amigos, ao ficar um certo tempo olhando para uma árvore, encontraram ali uma coisa estranha, pois uma figura de um rosto se formava no tronco da árvore. Logo essa notícia se espalhou, passou até na TV aberta. Muitos acreditam que pode ser o rosto de algum mago, até mesmo do Chico Taquara, do qual eu vou falar daqui a pouco. E muitos acreditam também que possa ser o rosto do próprio Jesus, já que trata-se de uma árvore em frente à igreja matriz. O que acontece se você parar o seu carro no meio de uma ladeira, desengatar ele, soltar o freio de mão e descer do carro? Muito provavelmente você deve ter respondido que o carro iria descer a ladeira sozinho, certo? Errado, pelo menos aqui na ladeira do amendoim, porque lá o carro sobe. É isso mesmo que você está ouvindo, lá o carro sobe a ladeira sozinho. Situada próxima da rodovia de São Tomé das Letras, a ladeira do amendoim recebe visitantes em todas as épocas do ano. Chama muita atenção por conta desse fator estranho, que apesar de inexplicável, é real. Você pode ir pessoalmente lá para conferir. Apesar de não haver muita coisa sobre esse assunto na internet, é verdade, São Tomé possui passagens subterrâneas que ligam pontos da cidade, coisa muito útil naquela época colonial. Especula-se que pode existir uma entrada aberta, ainda nos dias de hoje, dentro da igreja matriz, e outras entradas fechadas espalhadas nas capelas que tem no centro da cidade.
porém nada nunca foi provado. A única entrada da qual se tem certeza fica fechada por tijolos e cimento e um casarão muito antigo, próximo ao cemitério municipal. Outra coisa que é fato é a existência de uma estrutura subterrânea localizada embaixo do altar da igreja matriz, onde estaria enterrada uma importante família. Eu pessoalmente conheço pessoas que chegaram a ver essa tumba sendo aberta em ocasiões especiais. Porém eu não posso lhe trazer nenhuma foto, já que no interior da igreja fotografias são proibidas. Outro fato interessante são as pinturas dentro da igreja, que são de José Joaquim Junqueira, um discípulo do escultor Aleijadinho. A história dos Sete Orelhas, ela não é originalmente de São Tomé das Letras, mas sim de São Bento Abade, uma cidade que fica a 23 quilômetros de São Tomé. Conta a história que em meados de 1800, 7 irmãos mataram cruelmente João Garcia Leal, de 43 anos. Ao saber da autoria do assassinato, o irmão da vítima, Januário Garcia Leal, decidiu vingar a sua morte. Então ele montou em seu cavalo e percorreu a região, buscando e matando cada um dos 7 irmãos. Quando ele matava um dos irmãos, ele cortava uma das orelhas e colocava em uma espécie de colar, o que deu nome também à lenda. Essa história foi imortalizada no filme Sete Orelhas, gravado em São Tomé das Letras há muitas décadas atrás. Outros relatos muito comuns em São Tomé das Letras são sobre o avistamento de objetos voadores desconhecidos, que produziriam luzes e movimentos um pouco estranhos. Existe até uma pedra localizada na zona rural de São Tomé, chamada a Pedra do Disco, onde o relato de avistamentos é muito frequente. Inclusive no YouTube tem alguns vídeos dos avistamentos e até mesmo a equipe do programa A Liga já foi até o local e relatou alguns acontecimentos estranhos. Na época colonial, São Tomé das Letras era apenas uma fazenda. E um escravo dessa fazenda, de nome João Antão, tinha um romance com a filha do dono dele. Aí um belo dia descobriram. O que ele fez? Ele fugiu mata dentro. E aí ele se refugiou em uma gruta. Passou a noite lá. No outro dia, ele recebeu a visita de um homem misterioso. Esse homem, ele deu uma carta para o João Antão e disse para ele assim: ó, você pega essa carta, você leva ela para o seu dono, volta para a sua fazenda, entrega essa carta para o seu dono e ele vai te libertar. O escravo, confuso, sem saber quem era aquele homem e sem saber ler o que estava escrito na carta, decidiu então voltar à fazenda. Quando ele chegou à fazenda, entregou a carta para o seu dono e contou sobre o homem misterioso. Seu dono então pediu que ele o levasse para a gruta onde teria acontecido o ocorrido. Chegando lá, eles encontraram uma estatueta de madeira, seria a imagem de São Tomé, e algumas inscrições rupestres desconhecidas na parede da gruta. O fazendeiro então levou a estátua para a casa dele. Ele colocou no quarto dele e dormiu. No outro dia, a estátua tinha desaparecido. O que eles fizeram? Voltaram então na gruta. Chegando lá, adivinham o que aconteceu? É isso mesmo, a estatueta estava lá. E não importa quantas vezes o fazendeiro levasse a estátua para a casa dele, ela sempre retornava misteriosamente para a gruta. Até que anos depois, ele decidiu construir uma igreja ao lado da gruta, onde a estátua permaneceu por alguns anos antes de ser roubada e substituída por uma cópia em algum trecho da história. Dessa história vem o nome da cidade, São Tomé, que seria a estátua, e das letras por conta das inscrições rupestres. Nos dias de hoje, a gruta se localiza na praça, ao lado da igreja matriz. As pinturas rupestres ainda podem ser vistas e estão abertas para visita. Muitos acreditam que o homem misterioso pudesse ser um colono, um eremita, uma pessoa comum e até mesmo quem acredita que era o próprio São Tomé. Uma das lendas mais famosas de São Tomé das Letras. Chico Taquara teria sido um morador que apareceu em São Tomé em meados de 1900. As histórias contam que Chico Taquara morava em uma gruta. Ele tinha o costume também de passar mel em seus cabelos, que eram compridos, e amarrar umas argolas de metal nas pontas. A versão de muitos nativos de São Tomé conta que Chico Taquara era um poderoso curandeiro, com poderes milagrosos. Ele também teria o poder de controlar, conversar com os animais. Uma vez que fazia um círculo
com uma taquara no chão e as vacas e cavalos não saíam de dentro desse círculo. Também muitos contam que os pássaros pousavam com muita facilidade em seus ombros. Isso era uma coisa comum. Por causa dessas histórias, muitos acreditam que Chico Taquara era um homem do mundo intraterreno que eu falei agora há pouco. Por isso, quando o Chico Taquara sumiu, criou-se a teoria de que ele não morreu. Ele teria entrado numa gruta e ido para esse mundo intraterreno. Quem sabe até a gruta do Carimbado. Porém, alguns moradores mais antigos relatam apenas a figura de um homem comum, um hábito simples, e ele teria muito contato com os animais, conseguindo então adestrá-los. Eu tive o prazer de conhecer duas pessoas que conheceram pessoalmente o Chico Taquara, e eles relatam apenas a figura de um homem simples. Existe também uma pesquisa feita para um documentário sobre o Chico Taquara, um documentário que nunca foi lançado, mas nessa pesquisa dizem que o Chico Taquara teria sido morto, pois ele estava fraco por motivos de doença e caiu em chiqueiro e foi devorado pelos porcos. Mas nada foi ainda comprovado. E agora, galera, um bônus para vocês. Dá mais para uma curiosidade. Você sabia que no pátio da igreja de São Tomé, do lado de fora, existem vários túmulos? São túmulos antigos, onde realmente tem pessoas enterradas. Você pode até nos dias de hoje ir lá, porque muitos dos túmulos ainda conservam as inscrições como o nome das pessoas que estão enterradas lá e data de nascimento e falecimento. Então é isso, galera. Essas foram as 10 histórias incríveis de São Tomé das Letras. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está vendo no YouTube, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, não deixe de curtir, compartilhar e entre também no YouTube. Clica nesse link aqui em cima para também se inscrever no meu canal, porque senão eu vou começar a postar só um trailer dos vídeos aqui no Facebook. Agora, se esse vídeo tiver muito like, futuramente eu posso estar fazendo um vídeo somente sobre o Chico Taquara, um vídeo somente sobre o Cantagalo, um vídeo somente sobre a história da cidade. O que você gostaria de ver? Deixa aqui nos comentários, eu conto com a sua participação, galera, e valeu!